Boa tarde. Hoje a nossa conversa é sobre recovery e nós estamos aqui com o Richard Weingarten, que é um ativista de saúde mental dos Estados Unidos e que está trabalhando conosco aqui na ABRE este ano. Richard, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento de recovery nos Estados Unidos. Sim, o movimento de recuperação, de recovery, começou nos anos 70, quando os pesquisadores americanos estudaram recorde de longo tempo em Vermont e Maine. Eles acompanharam o progresso dos usuários que tinham esquizofrenia para 20 e tantos anos. Então, eles acharam, ou descobriram, que os usuários estavam numa fase de recuperação. Quer dizer que a doença não foi tão difícil, eles estavam morando nas suas comunidades, estavam fazendo algum trabalho ou contribuição para a comunidade. Então, eles melhoraram muito. Entre 50% e 65% das pessoas que eles estudaram tinham uma experiência de recovery. Certo. E depois, na década de 80, pessoas que tiveram transtorno mental começaram a escrever seus narrativas sobre a transtorno mental e recuperação e publicaram muito histórias narrativas dos usuários de esquizofrenia, eu como psicose ou outra depressão, mostrando que recovery é uma experiência que estava sendo assim vivida e conhecida lá nos Estados Unidos. Então, nos anos 90, Boston University, que tinha um centro de reabilitação psiquiátrica, nomeou o década de recovery e começou a fazer cursos educacionais ajudando os usuários a se ficar progredir em recovery. Então, desde 2000, muitos estados têm implantado um sistema de saúde mental baseado nos valores de recovery. Agora, toda parte do país, todo o estado, o serviço público está baseado nos valores e modelo de recovery. Nós aqui na Universidade Federal de São Paulo traduzimos recovery por superação. Uhum. E o pessoal lá da Universidade de Campinas traduz recovery por restabelecimento. Sim. Eu acho que as duas traduções são boas, né? Uhum. Você pode falar um pouco como aconteceu o seu processo de recovery, Richard? Sim, eu posso. Agora, sabe que a recovery é um conceito assim complicado, né? Uhum. É uma definição, tem várias formas, porque cada pessoa que tem uma experiência de recovery, recuperação, tem um caminho um pouco diferente, um pouco individualizado, sabe? Certo. Mas eu tenho aqui comigo algumas definições de recovery, de superação, que são muito assim usadas nos Estados Unidos. Você quer que eu leia alguma coisa? Eu gostaria. O Pat Deegan, que é um porta-voz dos usuários dos Estados Unidos, ele escreveu assim: recuperação não se refere a um produto final ou resultado. Não significa que a pessoa está curada, nem que está simplesmente estável ou mantida na comunidade. Recuperação geralmente envolve uma transformação de si, no qual a pessoa, no mesmo tempo, aceita suas limitações e descobre novos mundos de possibilidades. Portanto, a recuperação é um processo, é um modo de vida, é uma atitude e forma de encarar os desafios de cada dia. Certo. E Larry Davidson, ele aceitou essa definição e ele dá mais alguma coisa. Ele diz que o que a recuperação parece envolver é que as pessoas superem os efeitos de ser um paciente psiquiátrico, incluindo a rejeição da sociedade, a pobreza, a moradia inadequada, a perda de papéis sociais valorizados e de identidade, e retomar algum nível de controle sobre suas próprias vidas. Muito interessante.
Agora, eu tenho uma definição de recuperação também que é minha. Recovery, para mim, simplesmente é o processo através do qual uma pessoa aprende a lidar com sua doença, ao mesmo tempo em que cria uma nova vida para si mesmo, para além da doença. Porque eu tinha muitos problemas de depressão, né? Eu acordei deprimido e eu faria várias coisas para sair da depressão. Quando eu saía, eu podia assim, andar na minha vida, mas muitas vezes foi atrapalha por depressão. E além da depressão, você tem algum outro diagnóstico, Richard? Tenho, sim. Eu tinha também sete episódios de psicose. Eu fui internado 5 vezes. 5 vezes internado por conta da psicose? Foi. Psicose acompanhada pela depressão. Você pode falar um pouco como o estigma e o autoestigma afetaram a sua vida? Bom, eu acho que quando eu adoeci, eu tinha muito estigma, assim como qualquer outra pessoa. Eu achei um transtorno mental era uma doença assim de falta de caráter. Achei que os portadores eram pessoas violentas às vezes, eram incapazes, talvez faziam coisas que não esperava, coisas assim malucas, sabe? Eu pensava assim, e também como autoestigma, eu me senti que eu também era um pouco fraca, que eu senti um pouco culpado que eu trouxe a minha própria doença. E também eu me achava assim, menos do que meus amigos. Eu fiquei trancado em meu apartamento, isolado, por alguns anos, sabe? Porque eu tinha medo de interagir com as outras pessoas. Entendi. Para mim, a recuperação foi um trabalho diário, sabe? Todo dia eu estava lá para manejar os sintomas, as dificuldades, também para fazer alguma coisa de bom também naquele dia. Entendi. Você fala do processo com esse psiquiatra. Foi um processo de empoderamento? Acho que sim. O mesmo psiquiatra, uma vez, quando eu estava em Cleveland, Ohio, o psiquiatra estava em Boston, Massachusetts. Em Cleveland, eu fiz parte de um grupo de suporte mútuo que tinha uma bolsa para criar diretório dos serviços de saúde mental na cidade. Então eu fiz parte desse grupo por 8 meses e as pessoas da agência do serviço me respeitaram muito, me deram um lugar para trabalhar, um escritório dentro do serviço com máquina de datilografia, com telefone, com tudo que precisava, a secretária. Então durante esses 8 meses trabalhando nesse diretório, minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter mais amigos, juntei uma comunidade espiritual, arranjei uma namorada, eu comecei a assistir grupos de ajuda mútua, fazer amigos novos. Tudo isso me fez uma grande transformação dentro desses 8 meses, que foi ajudada muito pelos profissionais do serviço e os usuários também. E eu, em vez de ser uma pessoa isolada dentro do meu apartamento, comecei a sair com amigos, com novas atividades. Então eu senti uma transformação muito grande durante essa época e o empoderamento foi tudo naquele serviço, trabalhando, usando minhas habilidades como jornalista, como entrevistador, etc. Sentindo útil, sentindo produtivo, que estava fazendo uma contribuição. Isso fez-me virar ponto na minha vida muito grande. Um ponto de virada, né? Um ponto de virada, exato. Você poderia falar um pouco sobre a importância da psicologia? Você falou da psiquiatria, né? O psiquiatra que te ajudou a encontrar um sentido. Certo. E a psicologia? Você teve algum contato com a psicologia, Richard? Bom, eu acho que a psicologia para mim era terapia, sabe? Que era baseada na psicologia. Isso me ajudou muito. Agora, quando eu estava desempregado,
quando eu estava deprimido, eu ia para a hora de terapia toda semana para conversar sobre minha vida, sobre meus problemas, sobre minhas aspirações. E uma conversa muito assim elevada, sabe? Porque eu fui uma pessoa bem educada, sabe? Eu podia falar com um médico, com um psicólogo. Então isso para mim foi uma coisa que me sustentava durante os anos difíceis. E eu, por exemplo, sabia, na terapia, os comportamentos assim difíceis dentro da minha família de origem. certo. Eu tinha um problema assim com meu pai. A gente vivia num estrangeamento, se diz, não é? A gente não falava muito. Estranhamento, é. E eu falei muito com um psiquiatra sobre minha relação com meu pai. E realmente meu pai era uma pessoa complicada, sabe? E eu acho que eu transferi assim os meus sentimentos do meu pai no psiquiatra. E isso ajudou. E eles mostraram, sabe, como é a função, a dinâmica entre eu e minha irmã, sabe? Eu tinha uma família muito difícil, então eu tinha que saber as dinâmicas da família para não voltar, para não entrar naquela mesma dinâmica com outras pessoas. Isso é importante, sabe? Eu lia muito assim livros de autoajuda, lia muito livros de psicologia. E porque eu era leitor, eu podia ganhar muita coisa desses livros. Aqui no Brasil, a gente trata o tratamento na saúde mental por duas perspectivas. Uma é a perspectiva biológica do médico e a outra é a perspectiva da reabilitação psicossocial, né? Que é mais dos psicólogos e dos terapeutas ocupacionais. Sim. Né? E é muito diferente. Essa linha vem do modelo italiano. Né? E como se deu o processo de desinstitucionalização nos Estados Unidos, de tirar as pessoas do hospital psiquiátrico? Foi um processo natural ou foi difícil? Trouxe problema para as pessoas? Sim, acho que foi feito sem muito planejamento. Eu acho que foi feito assim, sem saber quais foram as funções dos hospitais psiquiátricos. Estava sendo feito sem saber quais foram os recursos da comunidade para receber essas pessoas. Entende? E outra coisa que dificultou muito, o dinheiro ia acompanhar os pacientes nas cidades, nos serviços comunitários. Isso não foi feito. Os fundos foram redirigidos para o que se chama Fundo Geral do Legislativo. Então nunca tinha recursos bastante para dar serviços de saúde mental na comunidade. Não tinha residências suficientes. Não tinha também a maneira de tratar as pessoas que vieram de subcultura. Sabe que nos Estados Unidos tem muita subcultura, né? Tem subcultura dos afro-americanos. E os pessoal dos centros de saúde mental não eram preparados de trabalhar com aquela gente. Mesma coisa que aconteceu com os latinos. Não sabia bem a cultura latina, então foi difícil ajudar essas pessoas, e muitas dessas pessoas, desses dois grupos, caíram pelos buracos do sistema e encontraram assim, a justiça. Eles tinham uma guerra contra drogas, de lá nos 70 para cá. Os policiais assim, pegaram muita gente de saúde mental que tinham porte de droga. Então, colocaram eles nas penitenciárias. Muito, e lá nas prisões, eles não receberam tratamento de saúde mental. No estado de Connecticut, 20% dos homens nas prisões têm problemas de saúde mental. E nas prisões para mulheres,
80% deles têm uma história de abuso ou trauma e têm problemas de saúde mental. E poucas vezes são tratados com medicação e terapia, essas coisas. Entendi. É um grande problema nos Estados Unidos, sabe? Entendi. Aqui no Brasil, acho que, pelo que eu entendo, o nosso maior problema hoje é a cobertura dos serviços, as pessoas conseguirem achar tratamento, né? Hoje, um pouco mais, a cobertura chega a um pouco mais de 70%, mas tem essa quantidade de pessoas que não conseguem ter acesso aos serviços, né? E além das dificuldades que são próprias da doença, as pessoas não acham que estão doentes e não acham que precisam de um atendimento de saúde mental. Uhum. Então, aqui no Brasil também é estigma, né? Tem estigma, que é alto estigma, que dificulta a pessoa assim, aceitar o serviço de saúde mental, né? Isso. Não querem ficar como aquele gente, não querem ser estigmatizados como os outros são. Sim, Né? sim. Isso é muito forte aqui no Brasil também, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe para o Brasil, nesse ano de 2015, o projeto Comunidade de Fala. Sim. Você poderia nos falar como surgiu esse projeto? Bom, surgiu em Campinas, no ano 2014. Eu assisti um simpósio sobre reabilitação e recuperação. E você estava lá também, Jorge. Eu lembro de encontrar você lá. E lembra a tarde que a gente discutia, debatia recuperação e reabilitação? Sim. Foi uma conversa muito longa e não tinha conclusão. Sim. Eles disseram que não sabia bastante sobre a experiência dos usuários brasileiros para saber como é a reabilitação deles, como é a recuperação deles. Então, naquele momento, eu tomei como missão de colecionar histórias de transtorno mental e recuperação dos usuários brasileiros. Então, eu fiquei assim na minha casa pensando como eu posso fazer essa coleção, como eu posso assim adquirir esses arquivos. E eu achei uma maneira de fazer isso adaptando um programa americano, se chama Inner One Voice, em nossa própria voz, que eu levei para meu estado de Connecticut. Então eu adaptei este formato para a cultura brasileira e trouxe para cá. Outra coisa que eu encontrei com Cissa Vilares no mesmo simpósio, e eu fiquei em contato com ela. Ela me convidou para vir aqui para fazer um treinamento de comunidade de fala aqui. Foi assim que a gente andava. Entendi. Foi através do contato com a Cecília e inspirado pela discussão que nós tivemos no congresso em Campinas. Foi. Muito interessante. Outra coisa também, em 1901, eu pesquisei um livro que se chama Reinventando a Vida, onde eu encontrei usuários daqui e entrevistei eles para a sua experiência de transtorno mental e recuperação. E com meus colegas lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Vasconcelos e a equipe dele, nós fizemos um livro acho que em 2006, que tinha 17 entrevistas de usuários aqui falando sobre a sua recuperação. Então eu já tinha esse interesse, sabe, de colecionar assim, histórias narrativas das pessoas daqui, porque eu vi que as pessoas aqui estavam na recuperação. Eu vi isso. Entendi. Você é uma pessoa que conhece o Brasil há bastante tempo. Há bastante tempo. Eu morei na Bahia 3 anos e no Rio 1 ano e meio. E na Bahia você morou em que época? Na época de 68 até 71. 68 a 71? Morei no interior de Itaberaba para um ano, pouco mais de um ano, depois no capital Salvador. Entendi. E aí você trabalhava como... Qual era o seu trabalho na Bahia? Era um programa do governo americano, se chama Peace Corps, Voluntários da Paz. Então, meu trabalho era como pessoa comunitária, assim,
descobrindo as necessidades da comunidade e locais e organizando grupos de pessoas para atender às necessidades. Por exemplo, no meu bairro, lá em Itaberaba, a porcentagem de gente que não sabia ler e escrever era 80%. Então, eu ofereci um curso de alfabetização para esses adultos. Tínhamos 150 adultos na escola e tinha 6 professores que eu ajudei a usar este método de cruzada ABC naquela época. Entendi. Foi um sucesso e os professores continuaram o curso, a escola, depois que eu saí de lá. Entendi. Você criou uma escola, criou um começo. Foi. E depois você morou no Rio de Janeiro. Foi. Eu fui correspondente estrangeiro para o UPI. O que é o UPI? O UPI é a imprensa era uma imprensa assim, internacional com correspondentes. Entendi. Foi uma firma particular que vendia notícias para os jornais em toda parte dos Estados Unidos, Europa e América Latina também, porque muitos jornais não tinham condições de mandar um correspondente daquelas cidades, então nós vendemos nossos artigos para os outros jornais que tinham esse programa. Entendi. E você voltou para os Estados Unidos depois de morar no Rio de Janeiro? Voltei em 73. 73. E aí, o seu processo de entrar na depressão começou em que época da sua vida? Bom, foi até Bahia, eu sentia um pouco de depressão quando eu cheguei lá, porque não sabia falar português e não podia fazer nada. No interior tinha muito pouco assim, movimento. Então eu fiquei muito no meu quarto, na pensão, escrevendo cartas para meus amigos dos Estados Unidos e aprendendo português. Os primeiros 4 meses foram difíceis, porque não podia falar, mas depois eu comecei a falar e saiu da depressão. Mas foi o seguinte, a depressão grave que eu me senti foi em 1974. A minha namorada baiana, nós estávamos para casar e ela veio aos Estados Unidos comigo. E estávamos na Universidade de Texas, em Austin, e ela não gostou. Ela não falava inglês, ficou muito em casa e ela não gostava, porque no Brasil eu era um jornalista profissional, também era estudante universitário. Então nós separamos. Ela voltou para o Brasil. Eu deixei o programa de pós-graduação e mudei para Boston, Massachusetts. Então, as 2 perdas, da namorada e de minha profissão, da minha carreira, deixei. Então, fiquei com uma depressão muito severa. Entendi. Em 74, o tratamento para a depressão não era muito evoluído? Não era, não. Meu psiquiatra achava a medicação muito fraca, então não me deu medicação. Foi muito difícil, porque eu tinha uma depressão, quando não teve depressão severa, eu teve uma depressão leve, que geralmente foi quando eu acordava de manhã. Foi difícil. A única coisa que aliviou a depressão foi exercício. Eu pertencia a um clube de saúde e eu fui lá quase todos os dias para me exercer, sabe? Isso ajudava, aliviava um pouquinho a depressão. Entendi. E você, a partir dessa experiência de transtorno mental, passou, você falou, mais de 10 anos até conseguir começar seu caminho de recovery? Foi interessante, foi os grupos de ajuda muito, onde eu fiz novas amizades, falando com os usuários, assim, jogando cartas, tomando reflexões, normalizou minha vida. Então, eu comecei a me aceitar como uma pessoa que tinha transtorno mental. Entendi. E voltando ao assunto da comunidade de fala, Sim. Nós fizemos um grupo aqui em São Paulo e um grupo em Santa Maria, é Sim. isso? Você poderia falar
Na sua visão da saúde mental, qual é a importância da comunidade de fala aqui para a saúde mental do Brasil? Certo. Eu acho que a primeira coisa é dar uma experiência aos usuários que fazem parte da comunidade de fala, para eles enriquecerem assim, sua maneira de falar sobre suas doenças e melhoras. Eu acho que eles estão crescendo muito. Eu vi que no encontro que eu tive essa semana com vocês, eu vi as pessoas bem mais alegres, bem mais descontraídos, bem mais dentro do programa, sabe? Usando roupas diferentes, cabelos diferentes. Então eu vi que eles cresceram muito. Sim. Tinha uma pessoa, se chama João, que abriu muito, não é? Ele era muito fechado. Sim. Agora está mais relaxado, mais convivial, sabe? E também eu vi também que as pessoas têm assim gostado de apresentar suas histórias para os públicos. E estava crescendo como orador, como falador. E isso foi o principal, que queria fazer uma experiência rica para as pessoas que estavam fazendo as palestras de saúde mental. Também eu achei interessante para a comunidade brasileira, para ver que os próprios usuários estavam falando sobre suas vidas nas suas próprias vozes. Como você sabe, a voz do usuário não está ouvindo muito, está um pouco apagado. Então, eles falam sobre suas experiências em suas próprias palavras. Eles dizem que isso é sua verdade. Eu acho que essas informações é muito útil para o público, para saber o que é realmente fora do estigma o transtorno mental e como é o processo de melhoramento. Outra coisa que eu quis fazer com esse grupo é mostrar à comunidade de saúde mental e comunidade brasileira maior que o usuário é competente, pode assim funcionar bem na sua própria programa, sabe? Eu acho que o Caio e Zé, como coordenadores, têm assim levado a comunidade de fala muito para frente, sabe? Certo. Eu acho isso formidável. E aqui tem essa noção assim errada que o usuário é incompetente, mas a comunidade de fala prova o contrário, que o usuário é muito competente e tem muitas ideias, muita criatividade para dar qualquer programa que ele faz, não é? E para a gente fechar a entrevista, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que têm transtorno mental aqui no Brasil? Bom, eu acho que a mesma coisa que eu falo com os usuários americanos, sabe? Que muita gente agora está saindo do transtorno mental para melhora. Nós achamos nos Estados Unidos que todo mundo tem a capacidade de melhorar sua vida. Em outras palavras, as pessoas podem aprender, podem viver, podem trabalhar, podem contribuir à sua comunidade, à sua família, à sua comunidade. Todo mundo tem um caminho um pouco diferente, mas os exemplos estão aí e também as pessoas estão lá para apoiar vocês. Eu acho que a pessoa precisa muito de apoio, sabe? Sim. Mas os CAPs, os terapeutas, outros usuários de saúde mental, como na ajuda mútua, estão lá para ajudar as pessoas a encaminhar sua melhora, sua vida para frente. Eu acho que tem mais esperança que nunca nisso. Eu acho que o Brasil tem as medicações, tem grupos de ajuda mútua, tem a CAPS, e está crescendo, né? Essa rede de apoio. Certo. Então eu acho que as pessoas podem sentir um pouco de esperança, um pouco aliviado que o que eles têm, outras pessoas têm também trabalhado com isso e estão indo para melhor, e se outro sujeito pode fazer isso, você também pode fazer. Certo. Bom, Richard, muito obrigado pela entrevista. E isso. Obrigado para a oportunidade, José. Foi um prazer meu.